nacional brasileiro. Boa noite a todos, a todas. Quero cumprimentar a mesa diretora dos trabalhos, representada pelas seguintes autoridades. Secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino, representante do excelentíssimo senhor governador do Estado de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado. Presidente da Associação Médica de Goiás, Dr. Washington Luiz Ferreira Rios. Presidente da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade de Goiás, Dr. Heikel Jasper Hello. Ex-presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, ex-prefeito de Catalão, e nosso amigo e companheiro, Dr. Jardel Seba. Cumprimento o ex-deputado federal, ex-prefeito da cidade de Ceres, o médico Carlos Hassel Mendes da Silva, e o tesoureiro da Associação dos Hospitais do Estado de Goiás, Fernando Antônio Honorato da Silva e Souza. Homenageados, familiares, amigos que vieram nesta sessão solene, servidores da Assembleia Legislativa, devido ao protocolo que ainda está em vigor na Assembleia Legislativa, é uma sessão híbrida e, por recomendação, nós estamos obedecendo o protocolo e limitamos o número de convites para podermos ter essa oportunidade que não tira, com certeza, a grandeza desse momento. Nós queremos fazer um pequeno relato do que é a Comenda Nabi Salum, para que cada um dos presentes possam analisar e ver a grandeza deste momento e a maneira que esta Casa, a Assembleia Legislativa, escolheu para homenagear médicos que fizeram e fazem a história da medicina de Goiás. Nós perdemos
o nosso companheiro, amigos, com certeza de todos que estão presentes, Dr. Nabi Salum, no dia 30 de novembro de 2016. Com certeza uma grande perda para a família, para os amigos e também para a medicina de Goiás. No ano de 2017, através do médico, Dr. Carlos Luiz, que trabalha junto ao meu gabinete, ele levou um pedido da diretoria da Associação Médica de Goiás, através do presidente José Humberto e demais diretores, para que esta casa fizesse uma homenagem a Nabi Salum. Após analisar o currículo do Dr. Nabi Salum, em que tivemos um legado que com certeza vai perpetuar o seu nome dentro da medicina de Goiás, e, portanto, naquele momento, no entendimento de comum acordo, posteriormente, com aqueles que tinham e têm uma admiração muito grande por Nabi Salum, nós apresentamos um projeto de resolução em setembro de 2017 para criar uma comenda que levasse o nome de Nabi Salum e, consequentemente, todos os anos, desde a criação, desde essa data, seria entregue nessa casa para que as gerações futuras pudessem lembrar desta comenda, lembrar os feitos, o legado, e, ao mesmo tempo, permitir que tivéssemos um momento de agradecer também a médicos que também, destemidos, dedicados à saúde, dedicados ao povo de Goiás, também fosse lembrado recebendo essa comenda. Nós começamos em 2018 uma comenda de cunho estritamente institucional, em que as indicações seriam e são feitas pelas entidades representativas da medicina de Goiás, considerando que Nabi Salum passou praticamente por todas elas. Segundo o seu currículo, ele participou da fundação da Faculdade de Medicina, da Sociedade Goiana de Radiologia, do Sindicato dos Médicos, teve uma participação forte no Hospital Geral de Goiânia, Hospital Alberto Rassi, no Conselho Regional de Medicina, como superintendente da antiga OSEGO, hoje Secretaria de Estado da Saúde, e uma marca muito forte que consolida aí a presença da Associação Médica de Goiás, onde ele foi presidente por 8 anos, sem deixar de ser também um dos principais articuladores para a criação da Unimed. Então, dentro do possível, nós buscamos, então, junto a essas entidades, as indicações daqueles que seriam homenageados desde 2018. E tivemos o prazer aqui, nesse plenário, em 2018, no dia 6 de novembro, fazer a entrega dos seguintes homenageados: Dr. Etevaldo Marçal da Silva, Dr. Geraldo Paulino Santana Filho, Dr. Valdemar Naves do Amaral, Dr. Ari Monteiro do Espírito Santo e Dr. Anis Rassi. Em 2017. Em 2018, tivemos a oportunidade de entregar ao Dr. Amauri Oliveira Tavares, Dr. Salomão Rodrigues Filho, Dr. Henrique Maurício Fanstoni, Dr. Hélio Moreira e Dr. Carlos Alberto Ximenes. Em 2019,
Os homenageados foram Dr. Eduardo Santana, Dr. Joaquim Caetano de Almeida Neto, Dr. Sebastião Eurico Melo Souza, Dr. Sebastião Célio Rodrigues da Cunha, Dr. Selmo Celeno Porto. Em 2020, devido à pandemia e aí todas as atividades presenciais da Assembleia estavam suspensas, então nós não tivemos a entrega dessa comenda. E em 2020, devido à necessidade de adequar essas indicações para que a sequência das indicações passasse a ser através de uma comissão da Assembleia Legislativa, então nós colocamos, além dos 5 indicados por entidades, nós tivemos a criação de mais 2 indicações, uma pela mesa diretora da Assembleia Legislativa e a outra pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. O motivo, e dentro da lei, do projeto de resolução, é para que, como é natural, as alternâncias, eu provavelmente não estarei, provavelmente não, é certeza, eu não vou disputar as eleições para deputado estadual em 2022, terei um outro projeto e, portanto, essa preocupação minha de colocar a responsabilidade na Comissão de Saúde da Assembleia é permitir que, independente quem tiver na presidência, junto com os demais membros da comissão, dê sequência a esse trabalho que nós tivemos a oportunidade, então, de trabalhar. E estamos aí nesse momento que, para mim, é gratificante, e hoje nem todos os homenageados estão presentes por motivos justificáveis e, logicamente, que a gente lamenta a não tê-los, mas entendemos motivos pelos quais eles não estão presentes e que, posteriormente, vão receber a comenda, provavelmente eles vão escolher no local de trabalho ou no meu gabinete, mas estarão disponíveis para que eles possam, quando tiver condições, para que recebam também a sua homenagem. Na noite de hoje, nós temos, então, 7 indicações. Dr. Carlos Rácio Mendes da Silva, indicado pela Associação Médica de Goiás. Dr. Jardel Seba, pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Goiás. Dr. Arnaldo Lemos Porto, da Academia Goiana de Medicina. Doutora Alexandra Ferreira Silva, pelo Sindicato dos Médicos. Ela não pôde, justificou, está presente. Dr. Álvaro Soares de Melo, pela Associação dos Hospitais de Goiás. Dr. Ruiter Silva Ferreira. Dr. Ruiter, ele foi indicado pela mesa diretora e, a meu pedido, para prestigiar uma entidade que está iniciando um trabalho em defesa dos médicos do Serviço Público Estadual, a MESP, que tem como presidente o Dr. Newton Brenner. Nós passamos para eles a responsabilidade e eles entenderam a importância para a medicina de Goiás, pela importância científica que tem o Dr. Ruiter Silva Ferreira, urologista, para receber esta comenda, que por motivo justo também não estará aqui hoje. E Dr. Nelcivone Soares de Melo, indicado pela Associação dos Hospitais de Alta Complexidade. É isso mesmo, né, doutor? Hello. Doutor Hello.
Isso mesmo. Raico. Raico Hello. Então, esses são os homenageados desta noite. Então, eu quero, após essa explanação, dar sequência ao nosso trabalho, em que teremos a oportunidade de ouvir alguma das autoridades e, de antemão, já agradecê-los aí pela presença e pela oportunidade que a Assembleia Legislativa de Goiás está tendo, em nome da sua área de saúde, que é a Comissão de Saúde dessa casa, presidida pelo deputado Gustavo Seba. Está tendo a oportunidade, então, de, de uma maneira, para mim, gratificante, no próximo à data do Dia do Médico, mês passado não foi possível, dia 18 de outubro, permitindo, então, que a gente pudesse fazer essas homenagens. Feito essas considerações, então, nós vamos dar sequência ao nosso trabalho. Nesse momento, eu concedo a palavra ao ex-presidente dessa casa, médico, ex-prefeito de Catalão, ex-deputado estadual, doutor Jardel Seba. As tribunas aqui, elas é de livre-arbítrio, e cada deputado... O Jardel, quando esteve aqui como deputado, eu fui companheiro dele, fui colega dele, ele sempre usou essa tribuna, ele não quer mudar o costume. Então, será respeitada a sua vontade, viu, deputado? Doutor Hélio, eu peço permissão, porque eu sempre usei essa tribuna, não seria hoje que eu iria, não digo manchar, mas estragar a minha história política dessa casa. Eu cumprimento o deputado Hélio de Souza, no exercício da presidência, meu parceiro, meu amigo, meu companheiro de longas jornadas, secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, de quem meu filho é um grande admirador, representando o excelentíssimo senhor governador do Estado, Ronaldo Caiado, o presidente da Associação Médica de Goiás, Dr. Washington Luiz Ferreira Rios, o presidente da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade de Goiás, Dr. Raical Jasper Gelu, o ex-deputado federal Carlos Rássel Mendes da Silva, nosso querido Carlos Mendes, que muito honrou e dignificou o nosso Estado na Câmara Federal, o tesoureiro da Associação dos Hospitais do Estado de Goiás, Fernando Antônio Honorato da Silva e Souza. Minhas senhoras e meus senhores, é sempre uma alegria retornar à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, casa de todos os goianos. Aqui tive a honra de servir meu Estado por 4 mandatos consecutivos. E em 3 oportunidades presidi esse poder, esforçando-me para contribuir para um legislativo mais transparente, autônomo, porém, sempre em busca de harmonia e sinergia com os demais poderes. Recebo com muita honra a comenda Nabi Salum, professor e profissional de radiologia, que tanto dignificou a medicina goiana. Para mim, é motivo de grande alegria saber que entre tantos ilustres médicos atuantes aqui na capital, coube a mim representar Catalão e o interior goiano nessa noite. Muito obrigado. Acolho esse gesto com reconhecimento a todos os profissionais que se dedicam a cuidar da saúde dos goianos que moram no interior do Estado. Agradeço especialmente o amigo e deputado Hélio de Souza por ter se lembrado do meu nome para essa homenagem. Obrigado, doutor Hélio. Aproveito para cumprimentá-lo pela iniciativa tão oportuna e válida. A comenda Nabi Salum é um importante reconhecimento aos profissionais médicos, homens e mulheres, que exerceram uma das mais nobres e exigentes profissões. Doutor Hélio Souza, meu amigo, meu colega médico, meu companheiro de tantos anos aqui nesta casa,
conheço o seu caráter, a sua retidão e a sua seriedade. Essa homenagem me engrandece, me enaltece, me enobrece e, com certeza, eu vou levá-la esse restinho de vida que eu ainda tenho. Muito obrigado. É importante lembrar que durante essa terrível pandemia que ainda estamos enfrentando, médicas e médicos perderam suas vidas enquanto lutavam para salvar de seus pacientes. Muitos outros viram-se sobrecarregados, mas mantiveram-se resilientes e firmes diante da impiedade de um vírus muito pouco conhecido. Muitas vezes, sem condições adequadas para superar o medo e o cansaço, para que pudessem curar, conformar ou minimizar a dor de cada um. Eu tenho muito orgulho de ser médico. Filho de médico, pai de 2 médicos, eu cumprimento a todos que abraçaram essa profissão. Reverencio ainda os demais homenageados, Dr. Carlos Rassel Mendes da Silva, Arnaldo Lemos Porto, Alexandra Ferreira Silva, Álvaro Soares de Melo, Ruiter Silva Ferreira e Neucivone Soares de Melo, todos dignos de tão honrosa homenagem. O desejo sincero de servir, que pautou minha trajetória política como deputado e como prefeito, foi o que também me levou a trilhar o árduo caminho da medicina. Ainda muito jovem, deixei a casa de meus pais em busca de reconhecimento, de conhecimento. Formei-me pela Universidade Federal Fluminense, especializei-me em ginecologia e obstetrícia, fui instrumento para que mais de 6.000 vidas chegassem ao mundo. Realizei milhares de cirurgias. Busquei sempre atualizar-me, especializar-me, mas principalmente esforcei-me para conectar-me verdadeiramente com meus pacientes, para ser respeitoso e empático. Ouvi, curei quando pude, acolhi, mitiguei a dor, sorri e chorei junto. Compreendi sempre a minha pequenez diante da vida. Compartilhei da alegria das chegadas, comemorei vitórias, sofri quando partidas e derrotas foram inevitáveis, mas sempre me dediquei ao máximo aos que confiaram suas vidas a mim. Esforcei-me para ultrapassar meus limites, ousei não desistir diante das dificuldades, principalmente busquei servir meu semelhante com amor. O mesmo amor que eu via nos gestos do meu pai, o saudoso Dr. Jamil Seba, para com seus pacientes. Tempos em que o generalismo era regra, e em que os recursos eram tão escassos, eu via meu pai tirar dinheiro do próprio bolso para comprar remédio para seus pacientes. Muitas vezes eu o vi deslocar por longas distâncias, às vezes, doutor Hélio, em lombo de burro, onde o carro não chegava, para levar socorro a quem precisasse. Lições de generosidade e respeito aos semelhantes que marcaram minha vida pessoal e que busquei espelhar na minha trajetória como médico e político. Tenho certeza que foi esse amor ao semelhante e essa mesma disposição para servir que guiaram cada um dos homenageados até esta noite. Encerro minhas breves palavras agradecendo a todos que contribuíram para tornar esse momento possível. Todos aqueles que foram meus pacientes, a minha família, na pessoa da minha esposa, que me suporta por 42 anos, e desculpando a ausência do meu filho, deputado Gustavo Seba, presidente da Comissão de Saúde, que está em São Paulo. Ele teve 2 filhas gêmeas prematuras que estão lutando herculeamente pela vida. E o deputado fica lá e fica aqui, e nós estamos vivendo uma tensão e uma angústia muito grande, mas com certeza com o comando de Deus. Agradeço aos parlamentares, aos servidores da Assembleia, meus amigos de tantas jornadas que tivemos uma relação tão harmônica, tão feliz e tão alegre durante o tempo em que eu fui deputado e que eu fui presidente dessa casa. Que Deus abençoe todos nós e muito obrigado a vocês.
Queremos cumprimentar e agradecer a presença e a composição na mesa da presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás, doutora Francine Rodrigues Pereira. Muito obrigado pela presença. Concedo a palavra ao presidente da Associação Médica de Goiás, doutor Washington Luiz Ferreira Rios. Boa noite a todos. Queria, em nome do deputado Hélio de Souza, cumprimentar toda a mesa. Em nome do doutor Ismael Alexandrino, cumprimentar e passar os cumprimentos ao governador. Em nome dos homenageados, queria cumprimentar o doutor Carlos Mendes. Em nome da doutora presente aqui no plenário, doutora Selma Herculiane Trade, cumprimento todos os parentes e amigos aqui presentes. Nessa homenagem que iniciou com a solicitação do ex-presidente da Associação Médica de Goiás, Dr. José Humberto, queria parabenizar e enaltecer essa luta e essa conquista que o Dr. Hélio de Souza fez e mantém até hoje. Essa homenagem, pensando na história do Nabi Salum, que para quem a maioria de nós convivemos com ele e sabemos da história dele, e aquele empreendimento hoje ali na Mutirão com a Portugal foi visionário, foi visto pelo Nabi há 30, 40 anos atrás. Então eu entendo que essa homenagem, essa comenda nada mais representa o que os médicos têm de melhor, que é enxergar um pouco mais na frente, lutar pelo melhor e lutar em defesa do próximo. O Dr. Jardel Seba falou aqui, e eu me sinto bem à vontade, porque percebo que a mesa está repleta de ginecologistas. Dr. Carlos Mendes, Dr. Jardel Seba, e na mesa meu amigo Álvaro Soares de Mello, que é do Hospital São Domingos e que a gente já convive há mais de 30 anos juntos. Então essa comenda, vocês que estão recebendo, se sintam muito gratificados por ela, porque ela é uma forma de homenagear a luta, a capacidade e o expoente de vocês junto à medicina goiana e até brasileira. Nesses momentos que o Dr. Jardel Seba falou, que realmente foi 1 ano, 2 anos que nós temos de pandemia, em que muitos médicos perderam a vida na luta e na batalha, sem ficar em casa e preocupando com cada um de nós. E nesse sentido, eu entendo que aqui, junto com o sindicato, com as 2 associações de hospitais, nós temos que lutar por uma medicina melhor, nós temos que lutar por faculdades melhores, nós temos que lutar pela defesa da nossa classe e pela defesa dos nossos projetos e como nós podemos defender a nossa profissão. Haja visto, vocês devem ter visto várias outras áreas entrando na nossa profissão. Então é hora de unirmos, não temos que deixar de algumas divergências entre as entidades maiores, a AMB e CFM. Eu acho que nós temos que unir, porque é só assim que nós vamos defender a nossa classe, defender os nossos postos de trabalho. E nisso eu falo também pensando que a gente tem que lutar um pouquinho mais para que nós tenhamos as faculdades com uma qualidade um pouco melhor e não deixar, como está acontecendo, esse número de faculdades que nós temos visto a formação de profissionais com uma certa limitação. Não sou contra as faculdades que estão abertas, mas sou contra todas as faculdades que não têm condição de colocar um profissional gabaritado na vida. Então, essas universidades, essas faculdades, sou contra. Então, vocês que estão sendo homenageados, parabéns, vocês são merecedores disso. E o nome da Nabi Salum nada mais é que engrandece o caminho de cada um de vocês,
na qualidade e empreendedorismo e destaque nas suas áreas da forma mais importante que vocês a exercem. Muito obrigado a todos. Concedo a palavra ao secretário de Estado da Saúde, doutor Ismael Alexandrino. Orientei ele que a bancada do governo é a da esquerda. Senhoras e senhores, boa noite. Um grande prazer estar aqui hoje. Gostaria de cumprimentar o Dr. Hélio de Souza, que preside essa mesa e que, por orientação e projeto dele, confere essa comenda a nobres colegas que se destacam no exercício da profissão. Cumprimento ainda o Dr. Washington Luiz, presidente da associação. Cumprimento o colega médico, ex-deputado Jardel Seba. Pessoa do senhor externo, cumprimento ao seu filho, que é presidente da comissão dessa casa. Cumprimento ainda a doutora Francine Leão, presidente do nosso sindicato dos médicos. Cumprimento meu colega Raico, que é presidente da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade. Cumprimento o Dr. Carlos Hassel, ex-secretário de Estado da Saúde, ex-deputado federal, colega. Cumprimento o Dr. Honorato também, que aqui está representando a Associação dos Hospitais. Levo o meu abraço, doutora Devane, e a todos que compõem aquela dileta associação. Para mim, doutor Hélio, é um grande prazer poder participar desta mesa que homenageia nobilíssimos colegas, irmãos hipocráticos, que eu não esqueço desse termo, tendo em vista que a nossa profissão ela foi incumbida de cuidar da principal obra divina, que é o ser humano. Tudo se criou, mas quando viu que tudo era bom, ainda se criou o homem, e nos foi dada essa missão de cuidar. E eu imagino, e me sinto privilegiado de compor essa mesa que está homenageando, representando aqui o governador Ronaldo Caiado, também médico, esses nobres colegas com a medalha Nabi Salum, porque ser reconhecido entre pares, certamente é algo que traz alegria ao coração desses nobres colegas. E mais do que justo, mais do que sensato, nobre e humano, reconhecer quem tem dedicado as suas vidas de forma humana, de forma técnica, para salvar tantas outras vidas. O exercício da medicina é um exercício de renúncia que exige de nós muita sabedoria, muita ponderação, muito conhecimento do ser humano, não só o conhecimento fisiológico, mas conhecimento da sua totalidade, do homus totus, a integralidade do ser humano. E certamente essa medalha que leva o nome do Dr. Nabi Salum é um grande reconhecimento para ele também. E como médicos, eu aprendi desde muito cedo, e aqui eu faço referência a cada colega médico mais velho do que eu, a quem eu reconheço como mestre. Eu acho que na nossa profissão, no nosso exercício, essa questão do ensinamento para aquele que sucede, para uma nova geração, é algo muito marcante, E eu tento, mesmo sendo
mais novo, não perder isso, que muitas vezes eu tenho percebido, Dr. Washington, que nas faculdades atuais isso tem ficado de lado, né? E essa grandeza da profissão, essa integralidade da profissão de entender o ser humano, né, exige de nós que possamos passar o conhecimento da forma mais completa possível, não só da fisiologia, mas conhecimento de mundo, de vida, de cultura, né, de música, do saber. Espera-se que o médico seja, acima de tudo, um ser respeitoso, mas que seja um ser sábio, que no momento da angústia, no momento do sofrimento, no momento da dor, ele consiga transmitir a segurança necessária e a paz necessária para aquele que necessita de cuidado, de aconchego, de alívio. Então, esses momentos que trazem à memória este reconhecimento, eu sempre os trato com muito respeito. Eu sempre os trato de forma muito nobre e certamente eu serei uma voz a jamais deixar de reconhecer isso, jamais perder essa essência. E aqui eu gostaria de render o meu respeito, a minha admiração, a minha gratidão pelo serviço prestado à humanidade, a todos os colegas que estão sendo homenageados com muito louvor e de forma extremamente honrosa e respeitosa nessa noite. Que, para além de vocês que estão sendo homenageados, que a família de vocês se sinta reconhecida, se sinta prestigiada, se sinta homenageada. Que os pais, que muitas vezes com dificuldade deram condição de estudo, que as esposas ou esposos, que os filhos muitas vezes se sentiram, às vezes, preteridos, com renúncia de tempo, para que a missão dada fosse cumprida com louvor. Então essa homenagem é uma homenagem extremamente justa, que, repito, a minha gratidão de fazer parte desse momento, de compor a mesa, né, entre pares, entre colegas, que ficam para a posteridade o seu labor, o seu trabalho, né, a sua missão neste mundo. Que Deus possa continuar dando saúde, né, para cada um de vocês, dando a paz, a tranquilidade e a sabedoria necessária para continuar tocando a alma do ser humano como é necessário, dando força, né, nos momentos difíceis, né, força e sentimento de acolhimento nos momentos muitas vezes de solidão, que às vezes o médico está cercado, né, de pessoas e ele se sente só, né, naquele enfrentamento da doença, naquele enfrentamento do sofrimento. Então que Deus, o grande arquiteto do universo, possa abençoar cada um de vocês que são homenageados com justíssima homenagem, se sintam reconhecidos, se sintam prestigiados, porque de fato o são. Vocês são destaque dentre os demais da nossa profissão. Deus os abençoe e parabéns por essa justíssima homenagem. Muito obrigado. Neste momento temos o momento mais simbólico, que é a entrega do certificado da comenda Nabi Salum, em homenagem aos médicos que se destacaram na promoção,
proteção e defesa da saúde no Estado de Goiás. Para darmos sequência, eu solicito ao mestre de cerimônia para fazer a chamada nominal dos homenageados. Serão feita cada chamada individualmente. Convidamos para receber o certificado das mãos do nobre deputado Hélio de Souza, os homenageados: ginecologista obstetra Carlos Ráciel Mendes da Silva, por indicação da Associação Médica de Goiás. Eu vou solicitar aqui o nosso secretário de Estado de Saúde, Ismael Alexandrino, que representa o governador Ronaldo Caiado. Ele participa de todas as entregas das comendas. E para cada homenageado, nós vamos chamar o representante da entidade que o indicou. Dr. Cássio Rácio Mendes da Silva foi indicado pela Associação Médica, então, aqui representada pelo Dr. Fernando Norato, que eu chamo. Não. Associação dos Hospitais. É raro, é humano. Dr. Washington Luiz Ferreira Rios será o representante da entidade e vai nos ajudar na entrega. Convidamos ginecologista obstetra Jardel Seba, por indicação da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Dr. Jardel Seba foi indicado pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Goiás, considerando que o Dr. Gustavo Seba, que é o nosso presidente, não está presente, os motivos já justificáveis. Eu convido a nossa coordenadora da comissão, Jaqueline, nossa funcionária da casa, para participar da entrega, juntamente com o secretário de Estado da Saúde. Convidamos ginecologista Álvaro Soares de Melo, por indicação da Associação dos Hospitais do Estado de Goiás. Representando, então, a associação, agora, da maneira correta, nosso amigo Dr. Fernando Norato.
convidamos cardiologista Arnaldo Lemos Porto, por indicação da Academia Goiana de Medicina. Quem está vindo agora? Quem que é o... Dr. Arnaldo representa a indicação da Academia Goiana de Medicina, cujo presidente é o Dr. Natalino, não é isso? Ele não está presente, nós temos um colega cardiologista, o Dr. Carlos Luiz, que a gente convida para participar da entrega aqui, por vários motivos, entre eles ser um grande amigo do Dr. Arnaldo. Neste momento, retorno a palavra ao nobre deputado Hélio de Souza, no exercício da presidência. Retomando a presidência desta sessão, concedo a palavra ao médico Carlos Hassel Mendes da Silva, que falará em nome dos homenageados. Ele já se identificou com aquela tribuna, disse que ele tinha costume, quando deputado estadual, e ele quer manter o costume. Fique à vontade, presidente. Senhor presidente, quebrando o protocolo, mas na época eu era governo, então sempre esse lado de cá, né? Então, para não perder o costume desse momento, mas eu queria dar uma boa noite a todos, saudar aqui o deputado Hélio de Souza, que preside esta sessão solene especial da Assembleia Legislativa de Goiás, no exercício da presidência dessa casa. Dr. Hélio, além de médico, também amigo, é o nosso representante do Vale do São Patrício e do Norte Goiano, realizando um grande trabalho. E é um prazer estar aqui. Queria cumprimentar o Dr. Ismael Alexandrino, secretário de Saúde, aqui representando nosso governador, Ronaldo Caiado, Washington Rios, presidente da Associação Médica de Goiás, Raical Elou, presidente da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade, o ex-presidente, ex-prefeito, ex-deputado Jadel Seba, que muito dignificou essa casa nos seus mandatos, e a Prefeitura de Catalão, os nossos cumprimentos. Dr. Fernando Antônio Honorato, tesoureiro da Associação dos Hospitais do Estado de Goiás, e a doutora Francine Leão Acar Pereira, representando o Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás. Senhoras e senhores, boa noite mais uma vez. Para mim, uma imensa alegria retornar à tribuna dessa casa, nessa noite, para receber das mãos do deputado Hélio de Souza e de seus pares a comenda Nabi Salum, instituída com o propósito de homenagear anualmente médicos em sessão solene deste Poder Legislativo do Estado. Agradeço a Deus pelo privilégio desta homenagem, principalmente também porque tenho uma honra de representar ilustres colegas médicos
que estão aqui presentes, outros com a sua ausência plenamente justificada. Dr. Jardel Seba, Dr. Arnaldo Porto, Dr. Alexandre Ferreira, Dr. Alvo Soares de Melo, Dr. Ruiter Ferreira Silva, Dr. Neucivone Soares de Melo. A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou a Resolução 7.429 de 2019, que depois foi alterada pela Resolução 1.627, que instituiu a Comenda Nabi Salum para homenagear médicos de Goiás por serviços prestados à comunidade goiana. O autor desta proposição e desta sessão solene, o deputado Hélio de Souza, apoiado por todos os pares dessa casa, viabilizaram esta resolução, propondo homenagear 7 médicos indicados separadamente pela Associação Médica de Goiás, pela Associação dos Hospitais do Estado de Goiás, pela Associação dos Hospitais de Alta Complexidade, pela Academia Goiana de Medicina, pelo Sindicato dos Médicos, pela mesa diretora dessa casa e pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Muito já foi dito aqui a respeito da importância desta comenda Nabi Salum, mas não é por demais conhecermos um pouquinho mais sobre a história desse grande médico que deixou um legado enorme para a medicina de Goiás. Dr. Nabi Salum nasceu em Três Corações, Minas Gerais, no dia 5 de julho de 1933. Diplomou-se médico em 60 pela Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Fez pós-graduação em Radiologia pelo Instituto Estadual de Radiologia e Medicina Nuclear Manuel de Abreu e residência médica no Hospital Moncovo Filho, em 1963. Participou da fundação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, da Sociedade Goiana de Radiologia, da Academia Goiana de Medicina, dos sindicatos dos médicos do Estado de Goiás, além da Unimed Goiânia. Professor concursado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás por 36 anos. Em 1975, foi superintendente da extinta Organização de Saúde do Estado de Goiás, nossa antiga Uzego, que grande trabalho prestou também à saúde pública do nosso Estado, que na época tinha o status de Secretaria de Estado da Saúde. Foi diretor administrativo do Hospital Geral de Goiânia, HGG, diretor-geral do Hospital das Clínicas da Universidade Federal e conselheiro do Conselho Regional de Medicina por mais de 10 anos. No início dos anos 70, idealizou, organizou e criou, após pesquisas com colegas, uma cooperativa de médicos, que veio a ser o embrião da futura Unimed Goiânia, inicialmente com 49 médicos cooperados, em 1978. Hoje a Unimed Goiânia tem mais de 3.000 médicos cooperados e quase 400.000 beneficiários. Foi o grande idealizador e construtor da sede da Associação Médica de Goiás e, como seu presidente e grande incentivador da formação médica continuada, bem como destacado papel na luta pela valorização do médico. Incentivou e promoveu a criação de regionais da Associação Médica de Goiás por todo o Estado. A de Séries e de Goianésia são exemplos desse pioneirismo de Nabi Salum, dentre outras. Em 1999, este mineiro de Três Corações recebeu o título de cidadão goiano por essa casa, outorgado por merecimentos pelos relevantes serviços prestados à ciência, à saúde
e a comunidade goiana. É esse o currículo resumido deste destemido médico, cidadão goiano, do qual todos nós, homenageados nesta noite, temos que reverenciar e honrar a sua memória. Tive o privilégio de conhecer o Dr. Nabi Salum, ainda como estudante de medicina da Universidade de Brasília, no início da década de 70, em Séries, quando meu pai, Dr. Domingos Mendes da Silva, também deputado estadual, já ocupou essa tribuna nessa casa, era o presidente da Associação Médica em Séries, e incentivado por ele, Nabi Salum, criou as Jornadas Médicas de Séries, que existem até hoje. Nesses 2 anos de pandemia, teve as suas atividades suspensas, mas as Jornadas Médicas de Séries, de Goianésia, se transformaram em um marco para a medicina no Vale do São Patrício e Norte Goiano, deixando um legado enorme aos colegas atuais nessas regiões. As Jornadas Médicas de Séries tiveram um papel preponderante nas nossas vidas como médicos, como estudante e depois como profissional. E como não recordar nesse momento essas memoráveis experiências que nós tivemos nessas jornadas médicas? Como não lembrar de Oswaldo Arraes, de Evaristo Nardelli, de Aldir Bezerra, de Maurício Vigiano, de Waterli Alves de Moraes e tantos outros mestres e professores da Universidade Federal, médicos de destaques que se dispunham a cada ano passarem 2, 3 dias em Séries, transmitindo os seus conhecimentos, solidificando a amizade e o companheirismo na classe médica. Foram momentos marcantes. O Dr. Washington Rios compartilhava há pouco a experiência também de ter vivido esses momentos, especialmente na Jornada Médica de Séries. E aqui estamos nós hoje, homenageados nesta sessão solene, recebendo essa comenda. Tenho certeza de que todos os homenageados que aqui estão aqui pela sua história, pelo seu legado, pela sua contribuição na construção de uma sociedade melhor, mais justa, por meio da saúde, da política, da educação, enfim, como cidadãos comprometidos com o bem comum. Pessoalmente, sou muito grato a Deus por esse momento. Grato à Associação Médica de Goiás, pessoa do Dr. Washington, pela indicação do meu nome, e aqui estendo a todas as instituições signatárias das indicações, que nos colocaram no centro das atenções nesta solenidade tão especial nessa noite. Comecei as minhas atividades médicas em Séries, após residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital de Base do Distrito Federal. Foram intensas e vibrantes experiências como médico, mas que em menos de 10 anos, praticamente tive que abandonar as lidas médicas. Fui eleito prefeito de Séries e não consegui fazer como tantos outros, como meu pai fez, ser médico e ser prefeito, ou ser médico e ser deputado. Tenho sempre dito que na vida tive opção por 3 áreas muito especiais: a medicina, a política e a educação. Elas são exigentes, ciumentas, exigem de nós uma dedicação muito grande. E meu pai, na época, falava assim: dá para você fazer as 2 coisas. Eu falei: não consigo, meu pai. Ele, como médico e deputado, conseguiu
conciliar as suas intenções. Enquanto estava em Séries como prefeito, ainda consegui conciliar um pouco, mas como deputado realmente foi impossível. Depois também como deputado federal, em 94, e outras funções públicas que me honram sobremaneira, como secretário de Saúde do Estado de Goiás e também como secretário de Integração e Desenvolvimento Social no município de Anápolis. Há 36 anos faço parte da Associação Educativa Evangélica, inicialmente como membro associado dirigente, ocupando a vice e, posteriormente, a presidência do Conselho de Administração daquela instituição, num delicado e importante momento de transição e de muitas mudanças institucionais. Em 1999, assumi a direção geral das Faculdades Integradas da Associação Educativa Evangélica. A partir de 2004, a reitoria do Centro Universitário de Anápolis, Unevangélica, e em 31 de maio desse ano, a reitoria da Universidade Evangélica de Goiás, a mais nova universidade do Centro-Oeste brasileiro. A Associação Educativa Evangélica é uma instituição filantrópica, sem fins econômicos, confessional evangélica, com 74 anos de existência na cidade de Anápolis, mantenedora de colégios, faculdades e da Universidade Evangélica. Foi fundada em 1947 por 9 líderes evangélicos de 5 denominações diferentes, que inicialmente se reuniram com o propósito de impedir o fechamento do Colégio Couto Magalhães, que existia desde 1932, sendo o colégio em Anápolis, à época, o único de confissão evangélica. Hoje, a instituição tem aproximadamente 17 mil alunos em seus 3 colégios, Colégio Couto Magalhães em Anápolis, o Colégio Álvaro de Melo em Séries, onde eu fiz o meu primário e o início do 2º grau, e o Colégio Couto Magalhães em Goianésia. Faculdades em Goianésia, Séries, Rubiataba, Jaraguá, Senador Canedo e a mais nova Universidade do Estado, a Universidade Evangélica de Goiás. A Unevangélica tem cerca de 10 mil alunos em seus 28 cursos presenciais de graduação, 26 cursos de graduação EAD, 51 cursos de pós-graduação lato sensu, 6 programas de pós-graduação estrito sensu, sendo 4 mestrados e 2 doutorados. Tem como visão ser reconhecida como uma instituição cristã de excelência, academicamente preparada, biblicamente fundamentada e globalmente comissionada. A instituição é administrada por um conselho composto por 7 membros, voluntários, liderados atualmente pelo presidente e advogado Augusto César Rocha Ventura, também chanceler da Universidade de Goiás, Evangélica de Goiás. Sem dúvida, senhor presidente, a homenagem prestada a mim nessa noite é resultado em grande parte dessa trajetória na Associação Educativa Evangélica, como mantenedor, diretor-geral, reitor, igualmente como médico, como político e como educador. A instituição foi pioneira na instalação dos primeiros cursos superiores no interior do nosso estado, quando em 1961 criou a Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão, com os cursos de licenciatura. Em 1968, a Faculdade de Direito de Anápolis. Em 71, a Faculdade de Odontologia João Prudente. Em 76, a Faculdade de Filosofia do Vale de São Patrício, em Séries. Em 1993, essas faculdades foram agrupadas nas faculdades integradas, 2004, Centro Universitário, 2021, Universidade,
Evangélica de Goiás, com o conceito máximo de avaliação do Ministério de Educação, nota 5. Em 2008, implantamos o primeiro curso de medicina no interior do estado, em Anápolis. Desafio enorme, muitas lutas, muitas viagens a Brasília, mas hoje, segundo o último relatório do Ministério da Educação, do INEP, em 2019, nosso curso de medicina, senhor presidente, tem um CPC, um conceito preliminar de curso, entre os 4 melhores cursos de medicina do país. É um desafio enorme, grande, manter a qualidade e a excelência de um curso de medicina, e especialmente no interior do estado. É o único curso de medicina do centro-oeste brasileiro, acreditado pelo SAEME, que é um sistema de avaliação médica instituído pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Escolas Médicas. Um programa de acreditação baseado em experiências internacionais e que foi proposto pelo Conselho Federal e pela Associação Brasileira de Escola Médica. Ela tem uma adesão voluntária e nós voluntariamente buscamos participar e somos o único curso até agora acreditado pelo SAEME. Estamos nos preparando, né, esse ano deveria ter sido feita uma nova adesão do SAEME, mas devido à pandemia, ela foi suspensa transferida para 2022. Finalizando, agradeço, senhor deputado, mais uma vez, esta casa, especialmente na sua pessoa, como médico, como deputado, que muito bem tem representado o nosso estado, a nossa região, e a sua profissão como médico. Tem valorizado. Mais uma vez eu quero então parabenizar o senhor e essa casa pela iniciativa de valorizar, de reconhecer os profissionais médicos que têm contribuído para o desenvolvimento do nosso estado. Ao senhor também, deputado, como não só proponente desta propositura, mas também como presidente dessa sessão solene, o nosso reconhecimento, nosso agradecimento sincero por deixar essa marca que a cada ano buscará, através dessas instituições, reconhecer e valorizar o trabalho dos nossos colegas em todo o estado. Quero aqui também cumprimentar os servidores da casa e o reconhecimento pelo trabalho que vocês realizam diuturnamente nessa instituição. A Associação Médica de Goiás, na pessoa do seu presidente, Dr. Washington Rios, pela indicação, bem como a todas as outras instituições aqui representadas, signatárias desse momento histórico, Associação dos Hospitais do Estado de Goiás, Associação dos Hospitais de Alta Complexidade, Academia Goiana de Medicina, Sindicato dos Médicos, a mesa diretora dessa casa e a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, dirigida pelo deputado Jardel Filho, por essas seletas indicações nesse momento. Reitero profunda gratidão à Associação Educativa Evangélica e à Universidade Evangélica de Goiás, a minha família aqui presente, minha esposa Juliana de Oliveira Rácio Mendes, meu filho médico Joabe Ferreira Rácio Mendes, meus netos que não puderam estar aqui, Gabriel, o Theo, Mateus e a Luísa, minhas noras, meus amigos, colegas de trabalho que gostariam de estar aqui vivendo esse momento.
Gratidão é o reconhecimento de que a vida é um grande milagre. Deputado Jardel, a vida é um grande milagre. O senhor está lutando em família pela vida. Que Deus abençoe, que seja vitorioso nessa jornada. Estamos e vamos orar pela sua família. A vida é um grande milagre. Albert Einstein disse certa vez que as duas maneiras de viver são: uma como se nada fosse um milagre, e outra como se tudo fosse um milagre. Prefiro crer nesta última, como tudo fosse um milagre, porque tudo é milagre. A vida e o existir é um milagre, é uma bênção de Deus. O fato de estarmos reunidos aqui nessa noite, no momento de pandemia, é um milagre. E nós temos que reconhecer isso e valorizar esse milagre que Deus dispõe para cada um de nós. E como médicos e profissionais de saúde, que trabalhamos nesse propósito de valorizar a vida, que a gente possa, a cada ato da nossa profissão, seja como médico, como político, como educador, como cidadão, comprometido com o desenvolvimento sustentável da comunidade, da sociedade onde nós vivemos. Nós temos a responsabilidade, como cidadãos, de contribuir para que o nosso Estado, a nossa cidade, o nosso país seja melhor, mais justo, mais equânime, que possa, através das nossas ações profissionais, sermos instrumentos de Deus, que é o autor da vida, para permitir esses milagres que acontecem todos os dias. A Deus toda honra e glória. Muito obrigado. Antes de encerrarmos a presente sessão, eu gostaria de fazer a seguinte manifestação. Primeiro, ao termo, eu gostaria que as autoridades que compõem a mesa diretora permanecessem aqui e os homenageados viessem até aqui para a gente registrar esse momento. Segundo, o meu gabinete ficará responsável, junto à área de comunicação da Assembleia, da edição dessa sessão, toda a gravação, para que cada homenageado receba esta edição e que, com certeza, será muito gratificante, que, na memória do tempo, ao revê-la, esta sessão seria, como é, uma coisa muito simbólica para quem dedicou tanto para a saúde e a medicina em Goiás. Então, será de responsabilidade do meu gabinete e da responsabilidade da área de comunicação da Assembleia. Após o termo, eu gostaria de dizer aos amigos e familiares que vieram que esse plenário e o Salão Nobre estará liberado para qualquer documentário que queira fazer, de filmagem ou de fotos com as pessoas que estão presentes. E
gostaria também de fazer uma justificativa, uma explicação. Hoje estava prevista e foi entregue aquilo que traduz a comenda Nabi Salum. Mas fomos prejudicados por uma questão técnica e, na verdade, tivemos a oportunidade de entregar apenas o diploma, porque nós temos uma medalha muito bonita e que não foi liberado por questões técnicas para que fosse entregue hoje, mas será entregue para todos os homenageados, pela minha pessoa, juntamente com o presidente da Comissão de Saúde, que também não está presente, mas a questão técnica foi da qualidade da comenda, que não satisfez, e nós pedimos que fizesse um retoque necessário. Então, eu gostaria de fazer um pequeno comentário de como é essa medalha. A comenda Nabi Salum é representada por uma medalha em formato circular e será cunhada em bronze e esmaltada com as cores simbólicas do Estado de Goiás, em 65 milímetros de diâmetro, contendo as seguintes especificações. De um lado, ao centro, o brasão do Estado de Goiás, circundado por um dístico com a seguinte inscrição: Comenda Nabi Salum. Do outro lado, o mapa do Estado de Goiás, circundado por um dístico com a seguinte inscrição: Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Esta comenda será encimada por uma fita em forma de V nas cores verde e amarelo. Então, esta medalha será entregue no momento oportuno e, com certeza, será mais um patrimônio que simboliza esse momento. Feito essas considerações, eu quero mais uma vez agradecer a todos os homenageados que tiveram a oportunidade de vir recebê-la, às autoridades, aos familiares, aos amigos, aos servidores da Assembleia que nos honraram com a sua participação. Esta sessão ela é de canal aberto, o canal da Assembleia Legislativa 61.2, e como eu disse, a edição será feita e será entregue para cada um daqueles que foram homenageados. Não tendo mais nada a tratar, encerro a presente sessão, agradecendo o comparecimento das autoridades e demais pessoas que vieram a brilhantar esta solenidade. E convoco outra sessão ordinária para terça-feira, no horário regimental. Está encerrada a sessão. Obrigado a todos que compareceram.